Se você fosse um panda e tivesse filhotes gêmeos, seria aceitável abandonar um para cuidar de outro. Se você fosse uma viúva negra, seria normal, socialmente aceitável você assassinar o seu parceiro depois de um relacionamento sexual. Mas por que se humanos fazem esses tipos de coisas, nós consideramos errados, cruéis e injustos? Fala galera, bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, meu nome é Matheus Messias e no vídeo dessa semana vamos falar sobre um tema que eu venho querendo falar há muito tempo já. Eu acho que é um tempo propício para isso, que é sobre cristianismo e opressão. A ideia dos direitos humanos é universal no nosso mundo ocidental, mas o que seriam exatamente direitos humanos? Nós entendemos direitos humanos como obrigações que pessoas têm em relação às outras pessoas. Pessoas têm o direito de não serem assassinadas, torturadas, defraudadas, injustiçadas, etc., pelo simples fato de serem seres humanos. E isso independente da sua cor, nacionalidade, etnia e gênero e outras coisas. A pergunta, entretanto, é: por que pessoas têm esses direitos? A Declaração de Direitos Humanos das Nações Unidas, por exemplo, não nos responde essa pergunta. Ela simplesmente traz uma lista de quais são esses direitos. A maioria das pessoas vai dizer que simplesmente que é porque isso é óbvio, é uma coisa auto-evidente, todo mundo sabe disso. Mas será que essa resposta é o suficiente? É satisfatória? Não. Pessoas que não fazem parte da sociedade ocidental veem os direitos humanos como uma nova forma de imperialismo ocidental. E isso se dá por conta da nossa incapacidade de enxergar a nossa cultura ocidental como apenas uma entre muitas outras culturas que existem ao redor do mundo. Ou seja, que direito temos nós de dizermos para as culturas orientais do Oriente Médio que mulheres não são inferiores aos homens? E que base que nós temos para falar uma coisa dessa? Nós do Ocidente responderíamos que é porque é óbvio, uma coisa racional, ao que as pessoas do Oriente Médio responderiam que não é. E isso de fato deixa os ativistas de direitos humanos de uma relação realmente vulnerável quanto às acusações de imperialismo ocidental. Porque pensa comigo, se nós não conseguimos dar uma base para os direitos humanos que seja universal para todo mundo e simplesmente queremos impor isso às outras culturas, isso de fato é uma forma de imperialismo. Nós não conseguimos convencer, mas apenas coagir as outras culturas a adotarem a mesma visão que a gente. Mateus está dizendo então que não existem direitos humanos, que não existe base nenhuma para os direitos humanos? Não, de maneira nenhuma. Eu acredito sim nos direitos humanos, mas diferente dos secularistas, eu tenho uma base, um fundamento para os direitos humanos. Eu acredito que pessoas não devem ser assassinadas, torturadas, defraudadas, injustiçadas, etc., pelo simples fato de serem pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Todas as pessoas, independente da sua nacionalidade, etnia, cor, gênero, inclusive caráter, possuem a imagem de Deus gravadas nelas e elas não devem ser tratadas como algo menos do que isso. Mateus, você não pode dizer isso porque toda religião diz ter a verdade. E se você e o seu grupo dizem ter a verdade, vocês se tornam opressores contra as outras pessoas, as outras classes, outros grupos que diferem do seu ponto de vista. Bom, isso é verdade, mas em partes. Todas as formas de se fazer e promover justiça social também não funcionam porque, inevitavelmente, acaba gerando sempre novos opressores e oprimidos. O ciclo da história do mundo é sempre disso, de oprimidos que se tornam opressores e de opressores que se tornam oprimidos. Inclusive, a própria história bíblica não nega esse fato. Você pode pensar que a Bíblia, por ser uma história fictícia, vai sempre tratar apenas de virtudes de homens de Deus e do povo de Deus, mas essa não é a realidade. A própria Bíblia atesta esse fato. A nação de Israel era uma nação de oprimidos dentro do Egito, mas então Deus os resgata e os chama para ser uma nação justa,
que pratica a justiça social. Mas nós vemos o tempo todo os profetas repreendendo aquele povo porque eles estão sempre tirando vantagem, oprimindo as pessoas que são socialmente mais vulneráveis. Ao longo da história nós vemos isso em outros lugares também, de oprimidos que se libertam da opressão e que acabam mais cedo ou mais tarde se tornando opressores eles mesmos. Zumbi dos Palmares, o general quilombola que lutava contra a escravidão, depois que ele foi liberto, ele mesmo também possuía escravos para si. Os negros sofreram muito durante o imperialismo europeu com o tráfico negreiro e até hoje sofrem racismo por consequência disso. E o que vê hoje em alguns lugares é uma via inversa de opressão contra aqueles que eram seus antigos opressores, os brancos. O filme Pantera Negra retrata essa filosofia, esse pensamento na carne do personagem do antagonista Killmonger. Ele quer vingar a raça negra contra os brancos. Recentemente, no ano passado, nós vemos os protestos antirracistas violentos, ou mais claramente, quando nós vemos as pessoas gritarem fogo nos racistas. Mas, Mateus, esse é um momento de pessoas que não têm voz, estão tentando fazer barulho para poder chamar atenção e serem ouvidas. Se nós não nos posicionarmos de uma maneira firme, não vai ter mudança de maneira nenhuma, sabe? Mas eu não quero entrar nesse mérito. É só um exemplo para mostrar algo que acontece em todos os lugares ao longo de toda a história. A Revolução Francesa, por exemplo, é outro exemplo de oprimidos que se tornam opressores, de opressores que se tornam oprimidos. O meu ponto principal é o seguinte: não existe nenhuma base, fundamento secular para fazer com que esse ciclo termine. Hoje o ciclo da opressão se concentra em negros que são oprimidos por brancos, mas já foi de escravos que se tornaram opressores. E de amanhã vai ser alguma outra maneira. E outra, independente da sua ideologia, você com certeza também é uma espécie de opressor. Você também exclui as pessoas que pensam de diferente de você ou que são diferentes de você. Capitalistas excluem socialistas, socialistas excluem capitalistas, direita oprime a esquerda oprime a direita, até mesmo aqueles que se dizem mente abertas e que não acreditam numa verdade absoluta para poder englobar todos os tipos de pessoas, também são opressores com as pessoas que são de mente fechada e que não pensam como elas e acreditam sim que existe uma verdade absoluta. Eles dizem que aquelas são as pessoas retrógradas, mente fechada e que são contra o progresso. Richard Bauckham, da Universidade de St. Andrews, escreve o seguinte: nós necessitamos de uma história que mais uma vez ratifique os valores universais, como os direitos humanos, mas que ao mesmo tempo resista à sua cooptação pelas formas de dominação. Ou seja, nós precisamos de uma narrativa social que seja absoluta, mas que não seja opressora. Nós precisamos de uma verdade que acabe com o ciclo, a inclinação humana de dominar os outros. E deixa-me te dizer que a única história que pode promover isso é a história da narrativa do Evangelho. É a história cristã. A história da Bíblia é toda sobre um Deus subversivo. Olha para a história de Gênesis, por exemplo. Gênesis foi escrito numa época em que a lei da primogenitura era uma cláusula inquestionável para a transmissão de herança e de bens. Ou seja, o filho mais velho ficava com toda a riqueza da família. Mas veja que Deus é completamente subversivo a essa norma cultural. Deus o tempo todo trabalha em favor do vulnerável. Ele sempre escolhe o filho mais novo. Ele escolhe Abel em vez de Caim, ele escolhe Isaac em vez de Ismael, ele escolhe Jacó em vez de Esaú, ele escolhe José em vez de Rubem. E por consequência, as mulheres bonitas sempre ficavam com aquele homem que possuía todo o dinheiro. Não é uma coisa muito distante do que acontece hoje em dia. Mas quando Deus escolhe as mulheres, ele não segue o padrão cultural de beleza. Ele realiza sua obra redentora por meio da velha e estéril Sara em vez da jovem Agar. E por meio da não amada Lia em vez da bela Raquel. Deus sempre escolhe a mulher que ninguém quer. Deus sempre escolhe o filho que é excluído.
Deus sempre escolhe a pessoa que se encontra em falta do capital social da cultura. Deus sempre coloca no centro aquelas pessoas que o mundo colocaria na periferia. E quando Deus demonstra sua salvação no mundo, Ele sempre faz de um modo reverso dos valores da cultura. Ele abre o ventre da estéril Ana, a mãe de Sansão. Ele escolhe o menor dos filhos de Jessé para ser o maior rei terreno que o mundo já viu. E quando o próprio Senhor do Universo vem ao mundo, ele vem como um rei subversivo. Ele vem para pregoar o reino de Deus. E quando a gente pensa em reino, a gente pensa em quê? A gente pensa em exércitos, a gente pensa em cerco, a gente pensa em bandeiras, a gente pensa em cavaleiros, em armas, escudos. Mas o reino de Jesus não tem nada dessas coisas. Ele diz que no seu reino, o maior será aquele que é o menor, e o menor será aquele que é o maior. Ele diz que os últimos serão os primeiros e que os primeiros serão os últimos. Ele diz que os exaltados serão humilhados e aqueles que são humilhados serão exaltados. Jesus prega um reino no qual você deve amar o seu inimigo. Agora eu te pergunto, que tipo de reino ama o seu inimigo? Imagina o Império Romano amando aqueles que eles deveriam combater. Não existe um reino que subsiste dessa maneira. Pelo menos nenhum reino mundano. Um reino no qual você precisa cuidar do pobre. Um reino no qual você precisa praticar a justiça. Você precisa exercer misericórdia. E todos esses valores foram uma revolução para a mente do cidadão romano. Jesus operava na ótica reversa do mundo. Se o mundo valorizava os fortes, Jesus valorizava os fracos. Se o mundo valorizava os poderosos, Jesus valorizava os desfavorecidos. Se o mundo valoriza os ricos, Jesus valoriza os pobres. Por isso não é de se admirar quando Deus realizou a sua maior realização na história, Ele fez também de uma maneira subversiva. Ele o fez através da fraqueza, do desamparo, da angústia e da morte. Quando Jesus chega em Jerusalém para ser reconhecido como o rei davídico, como o Messias, o enviado de Deus, ele não chega como qualquer outro rei chegaria, ou seja, em um cavalo branco e forte. Jesus é o rei que monta um jumentinho. Qualquer rei que vai para uma batalha montado em um jumentinho, você sabe que ele está indo para a morte. E é isso que esse rei vem fazer. No Evangelho de João, vemos Jesus falar que ele vai ser levantado. Essa é uma linguagem real de um rei subindo ao trono. Mas a ironia é que Jesus é levantado como rei no momento da sua crucificação. A primeira vez que ele é reconhecido como rei, que ele é coroado, que ele é vestido, que ele recebe o seu cetro e é entronizado, é no momento da sua morte, da sua humilhação na cruz. A salvação chega a nós por meio de um homem pobre que andava junto com o marginalizado e cujo julgamento e morte foi totalmente injusto e parcial. O Filho de Deus foi oprimido por um sistema corrupto. Por isso, a única maneira de se quebrar o ciclo da opressão é por meio dele. Porque a salvação chega a nós por pura graça e não por mérito pessoal. Porque se a salvação chegasse a nós por meio de mérito próprio, por esforço social, nós estaríamos justificados em excluir as pessoas que não são tão santos como nós, que não vão à igreja como nós, que não praticam caridade como nós, que não obedecem os 10 mandamentos como nós. Nós seríamos opressores também. Mas se eu entendo que a salvação chega a mim por meio da pura graça de Deus, que não tem como eu fazer nada para merecer isso, como que eu poderia então excluir, julgar, oprimir e excluir certas pessoas? Pessoas que são apaixonadas por justiça social tendem a ser cruéis com as pessoas que elas julgam estar do lado do opressor. Mas o cristão entende que ele não é diferente de ninguém se não fosse a graça de Deus na vida dele. E por isso ele entende que ele ofende Deus quando ele ofende as outras pessoas. Portanto, sim, é claro que a crença em uma verdade absoluta, universal, pode sim ser usada para oprimir certas pessoas. Mas pensa comigo, e se essa verdade absoluta na qual você crê é de um homem que morreu por seus inimigos e que não reagiu com violência, mas os amou e os perdoou? Essa, de fato, é a única história que pode verdadeiramente mudar o mundo e quebrar o ciclo da opressão.
Então é isso, galera, obrigado por assistir mais esse vídeo. Se você gostou, por favor, não deixa de clicar no gostei. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, clica nesse botão e se inscreva agora mesmo. Não deixe de compartilhar com aquelas pessoas que você acredita que devem assistir esse vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Compartilhe também por WhatsApp para aquelas pessoas que você acha que precisam ouvir essa mensagem. Se você quer ajudar esse canal de uma outra maneira, por favor, adquira meu livro Justiça e Graça, que eu falo um pouquinho mais exatamente sobre esse assunto nele. Os perigos do legalismo e a verdadeira espiritualidade na estrada para Jericó. Ative as notificações porque existe sair vídeo aqui toda sexta-feira às 18 horas. Então é isso, obrigado por assistir esse vídeo, um abraço e até a próxima.